Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de fechamento do pregão de 18 de fevereiro de 2011. Bom, o pregão hoje, gente, foi um pregão mais uma vez complicado, com volume pequeno, não conseguimos desenvolver excelentes operações day trade, tá, como a gente gostaria, em função de o mercado ter continuado a subir, ter continuado a desenvolver para cima, o que, como a gente já havia falado no nosso call de abertura, se torna um tanto quanto complicado para a gente. Tá? Na verdade, como a tendência primária é de baixa, a gente fica muito mais à vontade, fica muito mais confortável para operar com o mercado caindo, certo? O que aconteceu hoje foi que o mercado continuou a subir, e isso prejudicou um pouco as nossas operações day trade. Tá? Então tivemos aí várias tentativas, porém frustradas no começo do pregão, e na parte da tarde a gente já acabou ficando um pouco mais ausente, já percebemos que não era o dia, que o pregão não seria dos melhores, então preferimos ficar de fora, curtindo aí o finalzinho da semana. Como a gente sempre disse, segunda-feira às 11 horas começa tudo novamente, né, pessoal? Então não tem porquê a gente se estressar, não tem porquê a gente tentar operar num dia ruim, num dia difícil, tá? Então, mais uma vez, a semana foi muito complicada, não tivemos boas operações, todos os dias, aquelas que apareciam eram raras, não era todo mundo que conseguia pegar. Isso é normal, nós temos essas fases boas e temos as fases ruins, e temos que saber lidar com as duas fases. Tá? Então, para aqueles que não conseguiram ter um bom resultado essa semana, fica aqui a nossa dica. Não se estressem com isso, não se preocupem com isso. Foi realmente uma semana muito difícil. A gente estava operando durante a maior parte do tempo na direção contrária à tendência do mercado, que é de baixista, que é de baixa. E cada vez mais o mercado está subindo e cada vez mais o volume está caindo. Tá? Então a gente está subindo sem volume e quando cair, vocês vão ver o volume entrando. E isso aí sim a gente vai conseguir fazer excelentes operações. Tá? Mas enfim, como eu disse, faz parte. A gente tem que saber lidar com isso. Tá? Vocês vão ver na minha tela o Ibovespa logo na sequência. Não deixou um candle bastante complicado, deixou um candle bastante indeciso, certo? Chegou a subir, chegou a fechar em alta, porém com volume pequeno, tá? O que complicou um pouco as nossas operações, como eu disse para vocês. Vamos ver como é que foi. Bom, vocês estão vendo na minha tela aqui, gente, o gráfico do Ibov, tá? Período diário. Como eu disse para vocês, a gente teve hoje um candle bastante complicado, tá? Chegamos a dar alguns sinais, vamos colocar no 15 minutos. Chegamos aqui no começo a dar alguns sinais que o mercado poderia vir a ceder quando perdemos esta mínima aqui, porém recuperamos logo na sequência, tá? E acabamos já desenvolvendo uma tendência de alta que se manteve ao longo do dia, tá? Então até aí é tranquilo, até aí não tem problema. O problema é isso aqui, tá? O volume, vocês podem ver que foi bem abaixo da média aí, tá? Então não ajudou muito nas nossas operações. Nós, day traders, precisamos de volume. Se não entra volume, a gente não tem muito o que fazer durante o pregão, tá? Então, como a gente sempre fala para vocês, não são todos os pregões que a gente pode fazer day trade de sucesso, tá? Na maior parte deles a gente consegue. Só que para operar day trade tem que ter tendência, tem que ter movimento e tem que ter principalmente volume. Se não tem volume, não tem muito o que a gente fazer, certo? Então tivemos aqui mais um candle do Bovespa tentando subir, tentando desenvolver, tá? O que vai contra a tendência primária do mercado, que é baixista, certo? Passamos agora para cima das médias do gráfico diário, complicando ainda mais a nossa leitura. Então agora fica ainda mais difícil de dizer se o mercado vai voltar a subir ou se ele vai retomar a tendência, tá? Vai continuar subindo melhor, ou se ele vai retomar a tendência de baixa dele, tá? Então a semana que vem promete, vai ser uma semana aí bem conturbada, onde isso vai ter que se decidir para um lado ou para o outro. Ou a gente espera, pelo menos, que se decida. Esperamos que não fique na consolidação a semana toda, porque vai prejudicar bastante. Tá? O Ibovespa no semanal deixou um candle muito bonito, como vocês podem ver aqui. Confirmou o invertido da semana passada.
e corrigiu agora exatamente nas médias do gráfico aqui semanal, tá? Então, como a gente está dizendo já há alguns dias, o nosso índice, a nossa bolsa está numa zona de resistência, nossos principais ativos estão enfrentando resistência, e é isso que tem tornado nossas operações ao longo do dia tão difíceis, tá? Então, gente, a leitura que a gente pode fazer do mercado é mais ou menos essa aí, tá? Tá subindo, mas cada vez mais o volume está sendo menor, ou seja, as pessoas estão com medo de operar compradas, isso está prejudicando um pouco. E vamos aguardar aí na sequência ver se a gente consegue um desenvolvimento na semana que vem, uma melhora considerável nas nossas operações, tá? O índice Dow Jones, como sempre, fechou muito bonito, lá na máxima do ano, 12.391, quase em 12.400 pontos, tá? Então, não dá a menor chance de corrigir, não tem a menor possibilidade de um retorno às médias, pelo que a gente está vendo. Esse mês, ele não voltou às médias ainda nenhuma vez, tá? Então, que demonstra muita força do mercado lá fora. Então, vendo aqui no gráfico semanal, como a gente gosta de mostrar para vocês, cada vez mais forte, a terceira semana consecutiva que ele fecha aí na máxima do dia, na máxima da semana, perdão, e estamos indo lá rumo aos 13.132 pontos, que é o topo anterior, e depois temos a máxima histórica, que é lá nos 14.198. Até então isso estava muito distante, tá? Só que cada vez vai ficando um pouco mais próximo. Então, o Dow Jones aí com mais 6% de alta, ele já atinge lá, com 5% de alta, já atinge os 13.000 pontos, e com 6% de alta praticamente, ele já bate lá nos 632, tá? Então o mercado americano muito forte, sem a menor possibilidade de correção, não tem nada nos dizendo que possa ceder aí na sequência, tá? E o nosso Ibovespa cada vez mais enrolado, tentando se recuperar agora, porém com essa questão do volume que a gente passou para vocês, que nos preocupa um pouco, tá? Bom, gente, como eu disse, o dia hoje não foi de grandes operações, tá? Foi um dia muito difícil, foi um dia muito complicado. E a operação que a gente fez, que foi eleita a operação do dia, foi uma operação pequena, uma operação rápida, feita no comecinho do pregão, que deu para tirar aí 0,7%, 0,8%, e foi a operação do dia. Então, para vocês verem como foi difícil, a gente tem calls que a gente passa para vocês aí com trade de 2%, de 3%, então hoje a operação do dia hoje não deu 1%, tá? Então, uma operação realizada na Cielo, operação passada ao vivo durante o pregão, tá? Vocês estão vendo aqui a Cielo. Deixa eu colocar no gráfico diário primeiro, melhor. Então, após uma alta muito forte do dia de ontem, tá? Onde se destacou muito esse ativo, vocês podem vê-la, fechou aí com 7% de alta. Hoje ela continuou essa tendência, tá? Então já um pouco mais tímida, um pouco mais pesada do que o dia anterior, do que ontem, mas continua essa tendência. Então a gente estava de olho na Cielo aí. E observem que logo na abertura, aqui no gráfico de 5 minutos, ela já estourou para cima, já fez máxima em relação a ontem, tá? Como vocês podem ver aqui, a máxima de ontem era 13,02, tá? Então ela já rompeu logo na abertura do pregão e logo de cara já subiu aí quase 4%, tá? Em 15 minutos de pregão. Depois disso ela corrigiu, certo? No momento em que ela corrigiu, a gente fez aí uma compra no ativo, tá? Então compramos a Cielo aqui, exatamente neste ponto, no 15, certo? Então fizemos a compra da Cielo e o nosso stop estava aqui, ó, tá? Como era 13 e 11, e a gente nunca gosta de colocar stop no número 1 ou no número 9, a gente colocou stop aqui então no 13,09, tá? Então estávamos correndo aí 6 centavos de risco, era um risco um pouco alto, mas também o alvo era bastante considerável, tá? Então valia a pena. O stop correto seria no 11, tá? Agora, sempre que a gente está operando comprado e o stop é no 11, a gente sempre coloca no 0,9. Quando a gente está operando vendido e o stop é no 19, por exemplo, a gente sempre joga no 21 para aproveitar o suporte ou a resistência natural que o número redondo, o 10, o 20 ou o 30 nos proporciona, tá? Então compramos a Cielo aqui no 13,15, o ativo desenvolveu rapidamente e a gente já fez a primeira realização parcial dela aqui em 13,22, tá? Então estávamos ganhando aí 7 centavos
com 50% da posição e continuamos arriscando 6 centavos com o restante da posição. Tá? Então a gente estava relativamente tranquilo na Cielo em função disso, tá? Porque a gente já tinha conseguido realizar uma boa parte do ativo. No candle seguinte, ela deixou um contra-ataque, a gente já começou a ficar preocupado. Quando ela voltou a subir, a gente fez mais uma realização dela, aqui no 13,24, quando encerramos aí então a operação. Tá? Então foi uma operação pequena, uma operação muito rápida, de máximas a mínimas, ela deu aí pra gente 0,7% em aproximadamente 20 minutos. Tá? Então foi uma boa operação. Num dia difícil, 0,7, 0,8% no bolso é dia ganho, né? Então essa foi a nossa operação do dia, escolhida por nossos alunos. Lembrando que essas operações, elas são todas realizadas ao vivo, aqui na nossa sala, aqui no nosso curso durante o pregão. Quem quiser participar desse curso, basta basta acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br ou www.onlinetraders.com.br. Você pode testar gratuitamente por 7 dias. Tá? É nosso convidado para conhecer o nosso trabalho. Além desse curso ao vivo, nós temos também vários cursos em vídeo e também temos cursos ao vivo no período da noite com os nossos professores. Desejamos a todos um grande abraço, um bom final de semana, um bom descanso e até segunda-feira, pontualmente às 10h20, no nosso call de abertura. Até a próxima.